Oi, gente, eu sou a Bia do Made by Bia e hoje eu vou ensinar vocês a ilustrar a Anne, da série Anne with an E, no Figma. Então eu vou mostrar para vocês como a gente faz a vetorização de todos os elementos do rosto, escolhe as cores certas, faz as tranças, que é uma coisa que vocês me pedem, então a gente vai aplicar uma técnica de iluminação e sombra bem legal e também fazer as sardinhas. Lembrando que é uma ilustração minimalista, mas com essas técnicas vocês conseguem fazer vários outros estilos de ilustração. Se você está começando, tem vários outros vídeos no canal ensinando a ilustrar no Figma do zero, mas fica nesse e depois você vai para os outros. Então vamos lá. Então vamos lá, já tô com a foto da Anne aqui no Figma, é só colar ela ou arrastar para cá. Aperto o P no meu teclado e começo a contornar o rosto, fazendo vários cliques em volta do rosto. E quanto mais cliques, melhor fica, mais parecido vai ficar. Se em algum momento você fizer algum clique errado, é só dar Ctrl Z, tá? Para desfazer. E aí, isso a gente está construindo o nosso primeiro vetor. No final, é importante lembrar de juntar. Aí eu seleciono tudo e aplico 300 para os cantos ficarem mais harmônicos. Joguei ali para trás, pego o meu conta-gotas e escolho a cor ali do rosto que eu acho que fique legal. E aí agora eu vou fazer o pescoço. Então, da mesma forma, eu venho, eu contorno ali o pescoço. Mesma parte que está atrás do cabelo, eu simulo como se tivesse o pescoço completo. Faço ali em volta. E aí, nesse caso, eu vou selecionar só o que eu quero que fique redondo. Então, eu selecionei tudo e desseleciono os cantos. E eu aplico o contorno nessa outra parte. Eu tô falando um pouco rápido nesse vídeo, mas tem outros vídeos aqui no canal que eu explico com mais calma como fazer uma ilustração, como fazer essa parte de vetor, algumas outras dicas aqui, tá? Como nesse vídeo eu vou mostrar algumas técnicas mais avançadas de ilustração, eu tô pulando essas partes. Aí agora eu vou fazer o pescoço, então eu copio a parte de baixo do rosto que a gente já desenhou e só faço ali embaixo o resto. E vou zerar os cantinhos e vou escolher uma cor mais escura e aplicar transparência. Ali o pescoço estava atrás, eu arrasto para frente, escolho ali uma cor que eu acho que fique boa, mais escura, pode ser bem mais escura, porque eu vou aplicar transparência para ficar mais sutil, tá? É legal que essa cor seja bem mais escura mesmo. E aí agora eu já tô fazendo ali aquele quadrinho que a gente tem de guia, né, dos tons de pele. Então eu pego ali o tom da pele e um tom mais escuro, porque eu vou usar eles em outras partes do rosto, como, por exemplo, o nariz. Então ali eu vou contornando todas as partes mais escuras primeiro, então eu contorno a narina e preencho. Deixo esse cantinho aqui reto, então vocês veem que eu seleciono tudo menos esse cantinho, ó. Seleciono ali menos o cantinho, aplico 300 e o canto fica reto. Ali ele estava atrás da foto, eu só arrasto para frente na hierarquia. E aí uma coisa que eu gosto de fazer para dar profundidade é fazer essa outra parte para deixar um pouco mais escura, tá? Para não ficar uma narina tão grande. Então eu pego ali só essa parte um pouquinho mais escura e preencho. Jogo para frente para ficar mais fácil. Aí eu pego a cor que a gente já definiu e coloco na narina, a cor mais escura, né? E aí nessa parte atrás eu coloco um pouco de transparência, então você vê que já dá uma profundidade legal. Depois eu vou fazendo os cantinhos ali do nariz, tá? Essa parte mais escura e mais marcada. Eu realmente sigo a foto de base, só algumas coisas que eu sempre faço que eu acho que fica legal. Por exemplo, o ossinho do nariz que eu vou fazer daqui a pouco, vocês vão ver. Aí agora eu tô pegando a parte mais clara. Então, ó, eu pego desde lá de cima. Ah, agora eu vou fazer o cantinho do nariz, que eu falei. Então, ó, eu faço bem fino. Mesmo que não esteja tão marcado, eu faço, porque eu acho que é importante. E aí, agora eu vou fazer a parte mais escura ali do cantinho que tem da narina. E tudo isso eu vou aplicar muita transparência para não ficar tão marcado, tá? Mas é legal, quanto mais camadas a gente faz, mais vai ficando parecido, né, com a ilustração mais realista. Aí agora eu vou fazer a parte mais clara, ó. Então eu pego realmente o que tá marcado desde lá de cima e eu gosto de fazer essa bolinha na ponta do nariz, porque aí depois eu faço do outro sentido também, eu acho que fica bem legal. Aí eu vou pegando algumas outras partes que estão mais escuras na foto de base para ficar mais tranquilo e isso depende de foto para foto. Então, ó, eu pego a cor mais escura e vou aplicando em tudo que estava mais escuro. E aí depois eu vou e vou colocando as transparências. Vou agrupar tudo. Então, ó, eu selecionei tudo. Só esse meiozinho que ele é mais claro, o resto é tudo mais escuro. Então, eu selecionei tudo ali para ficar um pouco mais fácil. E aí agora, ó, eu vou colocar a cor mais clara. Então, a gente já tem os 3 tons ali de guia.
aplico transparência para ficar mais sutil. E esses outros eu vou colocando a cor mais escura e aplicando transparência. Não precisa ser a mesma transparência para todos, por isso que eu aplico a cor em todos e vou trabalhando com as transparências de um por um ou de dois em dois, né? Porque quando tem, por exemplo, esses dois lados, eu gosto que eles tenham a mesma transparência para ficar tipo espelhado. Aí agora eu vou fazer essa parte atrás um pouco mais escura, tá? Que é uma sombrinha. Tem as sardas, eu vou fazer as sardas também, mas tem essa parte mais escura. E aí eu vou deixar bem sutil, vou aplicar a cor escura, mas vou colocar a transparência também, ó. Então eu pego a cor escura ali de referência e aplico bastante transparência. Aí eu achei que ficou muito, eu aumento um pouco o preenchimento. E aí, vou fazer as sardinhas. E qual é a ideia? Eu fiz a primeira, coloco a cor mais escura e eu vou duplicando, tá? Elas. Eu não gosto de fazer necessariamente uma bolinha, eu gosto de deixar meio orgânico. Aí eu vou selecionando e duplicando. Como é que eu faço para duplicar? Eu aperto Alt e arrasto. Aí depois eu seleciono várias e vou apertando Alt e arrastando, apertando Alt e arrastando. Selecionando bem aleatório para não ficar padrão, tá? Para realmente dar essa sensação que são as sardinhas naturais. Aí depois eu seleciono algumas aleatórias também e diminuo a transparência para ter essa coisa de profundidade, umas sardinhas mais escuras, outras mais claras. Aí eu venho e agrupo todos essas sardinhas que eu fiz, duplico, aperto Alt e arrasto, clico no botão direito e inverto para espelhar para o outro lado, tá? Então, ó, aí eu já tenho as sardinhas. Eu duplico de novo e coloco no meio todo esse grupo. E para agrupar é só apertar Ctrl G. E aí eu vou fazendo de forma que fique legal, que dê a sensação que é uma sardinha e que fique parecido com a foto de base. Aí agora eu copiei ali o finalzinho do rosto e dupliquei para deixar essa parte mais escura, tá? Vou fazer dos dois lados, acho que vai ficar legal. E toda essa parte que tem um fundo das sardinhas, eu deixo um pouco mais escuro. Tanto para contornar o rosto, quanto para ficar esse fundinho mais legal. Então, ó, eu aplico a cor escura, que é a mesma que a gente usou no pescoço e no nariz, e coloco transparência. Aí depois eu vou fazendo alguns ajustes ali. O pescoço tá na frente, então eu jogo o pescoço lá para trás, para ele não atrapalhar. Essa ordem realmente importa, então, ali na hierarquia do lado esquerdo, o que tá na frente fica na frente da ilustração. E aí uma coisa que eu fiz ali, mudei a cor para deixar um pouco mais saturado, para ficar uma espécie de blush também. Aí agora eu vou fazer as iluminações do rosto, então ó, eu faço o queixo, faço as maçãs do rosto, principalmente quando é mulher assim, eu gosto de fazer, eu acho que fica bem legal, que deixa o rosto um pouco mais feminino e mais contornado. E vou fazer algumas outras partes que eu acho que ia ser interessante colocar luz e sombra. Então nesse caso aí da boca tá um pouquinho mais escuro. Aí, ó, eu duplico ali em cima para ficar esse ponto com mais claridade. Essa parte ali também. Então, ó, eu seleciono tudo e aplico a cor e vou aplicando a transparência aos poucos. E vai ficando bem sutil, mas você vê que já vai desenhando um pouco melhor o rosto. Aí agora eu vou fazer a sobrancelha. Então eu aperto o P e vou contornando. É legal fazer bem próximo à sobrancelha. E as sobrancelhas de mulher eu gosto de deixar os cantos retos. Então eu arredondo tudo, menos o cantinho aqui de fora, tá? Aí, ó, no início da sobrancelha eu faço vários cliques para não ficar aquela sobrancelha retona. E aí eu deixo tudo arredondado, né? Aplico 300 em tudo, menos nos cantos. E faço isso para o outro lado também. Às vezes eu uso a técnica de espelhar, que é o duplicar e depois inverter, né? Mas para esse caso eu acho que não, porque a sobrancelha dela realmente está diferente. E eu acho que isso é uma característica da pessoa. Só que aí quando eu vi, eu achei que não ficou bom. Eu achei que ficou muito. Faltou harmonia. Então eu fui ajustando aos poucos para ficar parecido com a foto de base, mas a ilustração ficar harmônica também. Aí eu pego ali a cor que eu achei, de acordo com o cabelo, aplico transparência, porque normalmente a transparência, a sobrancelha ela é mais transparente que o cabelo, principalmente essa aqui que tá bem sutil, né? A Anne, ela é uma criança, então, principalmente para criança, eu gosto de aplicar muita transparência. Aí eu vou fazendo alguns ajustes para acessar essa parte do vetor. É só clicar duas vezes ou apertar Enter.
E agora é uma técnica que eu tô gostando muito de usar. Eu venho ali com a minha pencil e vou fazendo os fios da sobrancelha. Não se preocupem, podem fazer muitos fios que depois a gente vai afinar e pintar eles, tá? Não vai ficar preto. E eu gosto de fazer bem aleatório para ficar mais realista, para aparecer os fios mesmo, né? Então, ó, eu vou fazendo ali, tentando preencher a parte mais escura, seguindo bem o desenho. Ali vocês viram que no início eu coloquei para a grossura do fio ficar 0,2. Só que ainda assim eu achei grosso. Então depois eu coloquei a cor da sobrancelha e coloquei o fio 0,1, tá? E aí depois a gente ainda pode pegar os fios e ir duplicando para aproveitar ou editando eles, tá? É tudo uma construção, mas é legal a gente ter essa base. Então, ó, vocês veem que eu vou pegando ali alguns fios e aplico transparência também para ficar mais sutil. Aí eu venho, duplico essa com Ctrl D. Vou agrupar tudo. E escureço um pouco esse finalzinho. E eu posso duplicar também e aplicar transparência só nesse outro grupo, tá? Nesse caso, eu apliquei transparência só para a parte final ali. Faço a mesma coisa aqui, vou tentar fazer os fios sempre nesse formato meio angulado, não gosto de fazer ele muito reto, ele estava ficando reto e eu dei o Ctrl Z e comecei de novo, tá? Então, eu fui fazendo vários fios para seguir o desenho e é a mesma ideia, faço vários fios, depois eu coloco a cor de base da sobrancelha e aí vou aplicando transparência no que eu acho necessário para ficar uma coisa bem orgânica, tá? É legal ir trabalhando assim. Então, ó, eu pego a cor ali de base, aí pego alguns fios e duplico, então eu aperto Alt e arrasto. Para selecionar vários elementos, eu só aperto Shift e vou clicando neles. E aí, ó, você vê que eu agrupei esses do início e apliquei transparência neles. E aí, você pode ir ajustando. Depois eu vi que ficou muito para fora essa sobrancelha e ajustei. Aí eu vou agrupando tudo para ficar mais fácil, aplicando transparência. E isso tudo é teste, tá? A gente vai vendo na hora da ilustração, depende muito da foto de base também. Aí, ó, eu vou e ajusto alguns fios que eu achei que estavam estranhos, vou duplicando, ajusto a sobrancelha. Então, a foto ela é uma base, mas enquanto a gente vai construindo a ilustração, a gente vai ajustando alguns pontos para que a ilustração fique harmônica. Ó, eu achei que ela estava muito escura, clareei um pouco depois que eu fiz os fios, eu percebi que dava para clarear. Aí, ó, eu dupliquei vários fios, vocês viram? Eu apertei Enter, selecionei todos os fios e dupliquei e fui ajustando para dar mais preenchimento. Então, a gente pode fazer isso aí também, ó. Eu seleciono todos e aperto Ctrl D, tá? Então, eu clico no grupo, dou Enter, que aí seleciona tudo e aperto Ctrl D. E aí, depois vou só ajustando os fios que ficaram para fora. E depois que eu duplico, com a setinha do teclado, eu vou subindo ou descendo, tá? Para não ficar um fio em cima do outro, eles terem um espacinho ali de distância, mas dá esse preenchimento que eu acho que fica legal e poupar nosso tempo também, né? Aproveitar esse tempo que a gente já fez a sobrancelha ali, mas é claro que vocês podem fazer uma a uma. Aí agora a gente vai para a boca, então eu vou fazer contorno primeiro do lábio superior, depois do fundo, depois do lábio inferior, depois dos dentes, tá? Então, ó, eu vou seguindo ali, bem rentezinha, o desenho da boca, e eu deixo os cantos retos. Então, ó, eu vou, seleciono tudo e desseleciono os cantos. Aí você vê que ele fica mais arredondado, aplico o preenchimento, e aí depois eu vou colorir. Eu vou e faço o contorno ali do lábio inferior. Não fui até o final, porque vai ter um fundo mais escuro que vai juntar, né, os lábios. Então, tudo bem eles ficarem meio separados. Aí eu venho e junto eles ali, ó, vou fazer todo esse preenchimento do fundo. Como ele vai ficar atrás dos lábios, não precisa ser tão certinho. Seleciono tudo e desseleciono os cantos e aplico o preenchimento. Aí agora eu vou fazer esse fundo um pouco mais escuro do centro, tá? Também não precisa ser tão certinho porque ele vai ficar atrás dos lábios. E aí agora eu venho e faço os dentes. Como os dentes estão aparecendo só esses quatro, eu acho legal fazer separado, né? Não fazer tudo retão, para dar essa sensação que ela não tá sorrindo, né? Ela tá com a boca meio aberta. Tem outra ilustração que eu faço isso também aqui no canal, se vocês quiserem olhar, é a da mulher com óculos.
Aí esses dois dentes eu faço juntos e o outro eu faço em um elemento separado. Isso porque eu também vou aplicar cores diferentes para eles. Os dentes que estão mais atrás, eles tendem a estar mais escuros, tá? Por causa da sombra que faz mesmo. Aí eu fiz esse elemento junto embaixo, só para simular os dentes de baixo, não fiz um a um, porque eles ainda também vão ficar mais escuros. Com conta-gotas, escolhi a cor da boca e fui ajustando, porque eu achei que ficou muito escura. E eu não quero dar a sensação de batom, tá? Eu quero só deixar ali meio parecido com a cor da pele dela. E aí tem que ajustar a ordem também, né? Os lábios têm que ficar na frente dos dentes, por isso estava meio estranho. Aí eu vou ajustando os cantinhos. Escureço um pouco mais essa parte de dentro. Coloco os dentes de baixo para frente, porque eles estavam atrás dessa parte mais escura. Aí eu tento achar aquele outro elemento que estava lá atrás, então eu escondo e arrasto para cima. Porque às vezes eles vêm meio fora de ordem. E aí eu vou colocar ele mais escuro do que o fundo, tá? Para dar essa sensação de profundidade mesmo. Aí o dente eu pego de acordo com a cor da pele e clareio um pouco. Porque se eu pego um branco, fica um dente muito branco. E nem sempre é, ó. Assim, tá um dente bege, mas de acordo, comparando com a pele, é um dente claro. Então tudo bem. Aí esses da frente eu deixo um pouco mais claro e os de trás um pouco mais escuro. Detalhe, tá? Detalhezinho. Então, um pouquinho mais claro e esse aqui um pouquinho mais escuro. Pronto. E vou ajustando também algumas outras coisas. Ali o dente de baixo eu deixo ele mais escuro, só que tem que ser mais escuro ainda que o outro dente, porque senão parece que ela tá tipo rangendo os dentes, sabe? Aí eu achei que ficou muito pra cima e fui ajustando. Ó, desci um pouco com as setinhas do teclado, ajuda. Rotacionei um pouquinho, diminuí e fui ajustando. Deixei mais escuro ainda e achei que ficou ok. Fui fazer essa partezinha da sombra da boca, que senão o dente ficava muito claro e ficava muito dente. E aí eu fiz essa sombrinha, só o detalhe mesmo. Como não tem gengiva aparente, eu não fiz, né? Porque normalmente eu faço a gengiva também e deixo ela atrás do lábio e na frente dos dentes. Nesse caso foi só uma sombrinha mesmo. É o detalhe, mas vocês veem que faz diferença e vai ficando mais parecido com a foto de base. E ali eu fui fazer um risquinho entre os dentes, só para dar uma divisão. Então eu fiz esse elemento bem sutil, preenchi e vou deixar ele um pouquinho mais escuro que o dente. Aí eu vou fazendo a parte de iluminação e sombra da boca. Então, ó, essa parte eu vou deixar mais clara para dar a sensação que esse lábio ele é um pouco. Tá com essa profundidade, esse volume. Faço a sombrinha que vai ficar atrás da boca. Tudo isso de iluminação e sombra a gente vai trazendo profundidade para a ilustração. Então, eu pego a cor mais escura, que é a da narina, que a gente está usando em tudo, e aplico transparência. Depois venho com o lábio, coloco para frente ali. Eu uso bastante essa técnica de esconder para eu achar onde está o elemento. E clareio um pouquinho, ó. E transparência. Aí fica legal esse movimento. O rosto ele já vai tomando uma forma bem legal. Aí agora eu vou fazer as sardinhas do rosto. E aí foram muitas. Eu gosto também de ir trabalhando com os tamanhos. Então eu faço ali uma sarda, diminuo. Aí eu fiz aquele negócio que eu seleciono vários, aperto Alt e vou arrastando. Aí eu já preenchi elas, seleciono tudo, agrupo, seleciono algumas aleatórias para mudar a transparência e não ficar tudo tão pintinha, né? Ficar uma coisa mais natural, mais orgânica. Aí eu diminuo a transparência de algumas. E duplico para o outro lado, aperto Alt, seleciono, aperto Alt e arrasto. E aí eu percebi que ela tem muitas sardas no rosto, é quase o rosto inteiro. Então lá fui eu, e aí nessa parte de baixo do rosto eu diminui mais a transparência. Então vai ficar quase como uma texturinha, ó, fica algo bem sutil, mas faz diferença. E aí eu peguei esse mesmo grupo que tava com a transparência, mais transparência, e fui aplicando em vários outros lugares. Aí, ó, eu fui ajustando esse grupo para, dependendo do lugar, ficar mais legal. E é basicamente isso. Faço as bolinhas, duplico, uso uma cor de acordo com a cor de pele mais escura. Então, vocês viram que esse tom escuro é o tom de sombra que eu tô usando no pescoço, nas narinas. E aí fica tudo mais harmônico.
Aí eu vejo como ficou, achei que ficou ok. E começo a fazer o cabelo, que a gente agora vai fazer uma trança. Então eu vou e faço o contorno dessa parte inicial. E depois eu vou fazer os elementos só das tranças. Então, eu vou fazendo vários cliques bem próximos. Pego esse cabelinho solto também. E junto lá em cima. Faço alguns ajustes. E aí eu desseleciono os cantinhos, né, do cabelo para ele ficar reto e não parecer um efeito molhado. Ajusto ali. Eu gosto sempre de ajustar o cabelo e não o rosto, para a pessoa não parecer que o rosto é muito grande. Aí eu venho com conta-gotas e pego uma cor ali mais ou menos. Achei que ficou muito laranja, mas aí depois eu ajusto. Ó, deixei um pouco mais escuro. E agora eu vou fazer esse guia de luz e sombra para o cabelo. Então eu faço um tom um pouco mais claro e um tom mais escuro. Aí agora eu contorno a trança ali. É legal fazer essa partezinha mais ondulada da trança para dar para entender que é uma trança, não é só um cabelo juntinho, tipo Maria Chiquinha. Faço esse final do cabelo também e ó, vou fazendo bem rente. E essas partes que estão no cantinho, eu vou deixar elas retas. Então, ó, aqui no final eu junto, seleciono tudo e vou desselecionando os cantos que eu falei agora, ó, para ficar reto. E aí depois a gente vai fazer a trança mesmo, a divisão, com a técnica de luz e sombra para cabelo. Então, ó, eu selecionei tudo com Ctrl A e vou selecionando, apertando Shift e clicando. Aí eu coloco a mesma cor do cabelo, ó, já dá pra ver que é uma trança, né? Mas depois a gente vai aplicar alguns outros detalhes. Pra esse lado também. Esse lado da trança tá um pouco diferente, não tá tão certinho, mas tudo bem. Aí eu vou fazendo esses fios no final, né? Eles têm que estar retos. Se você deixa esse canto arredondado, dá a sensação que o cabelo tá molhado, eu não gosto muito. Então, essa é a parte que dá mais trabalho, né? Tudo que é fio a gente deixa reto. Seja cílios, seja sobrancelha, cabelo. Em animal a gente faz muito isso, deixar esses cantinhos retos para dar a sensação que é um fio. Aí pego a cor, copio e colo. E aí agora vai ser a parte de fazer iluminação e sombra. Então, eu vou olhando e vou colocando o que eu acho que está mais escuro e o que eu acho que está mais claro. Então, ó, aí tá mais escuro, eu vou pegar os cantinhos. Normalmente eu vou do que tá claramente muito mais escuro e depois vou fazendo os detalhes. Então, ó, esse aí tá muito mais escuro, eu crio um novo elemento dele. Aí também tá mais escuro. Eu gosto de fazer sempre com os cantos retos. Vou fazendo aqui também, mesmo que esteja com a flor na frente. E faço do outro lado para ficar meio parecido. Às vezes, mesmo quando não tem, eu faço um pouco para ficar mais harmônico. Ó. Então, quando a pessoa tá com um topete ou um cabelo enrolado muito para cima, assim, eu gosto de fazer a parte mais escura. E vamos fazer esse finalzinho mais claro agora. Que na verdade o cabelo dela é uma cor só, mas é questão de iluminação, né? Mas eu faço para ficar legal. Aí eu vou pegar o tom mais claro que a gente já tinha criado ali. E coloco na frente e aplico transparência para não ficar tão marcadão. Então, ó, vai dando esse movimento de forma sutil. Isso é muito legal de fazer no cabelo. Aí eu faço essa parte aqui do canto mais clara e aí eu copio a partir do que a gente já desenhou do cabelo. E como eu vou aplicar transparência, eu preciso ter um fundo preenchido. E aí vai ser o fundo do cabelo que já existe, né? Aí eu coloco a cor mais clara, essa partezinha eu faço um pouquinho mais escura. E aí, quanto mais a gente vai criando, mais a gente vai percebendo as partes mais sutis do cabelo. Então, ó, isso aí é um pouquinho mais claro. Ali em cima é um pouquinho mais claro também. Deixando os cantos sempre retos.
Aí eu aplico 300 em tudo, depois zero só os cantos. Aí, ó, eu seleciono todos e vou pintando de uma vez e vou aplicando transparência. Esse ali é um pouco mais escuro, aí eu aplico mais transparência para ficar sutil. Esses de cima da cabeça são mais claros, aplico transparência novamente. E aí agora eu vou para a parte da trança. Então, ó, primeiro eu vou fazer o contorno do sentido, tá? Que tá o cabelo, de todos os as tranças, né? O rodar da trança, podemos dizer assim. E aí um vai ser mais claro e o outro vai ser mais escuro. Mas depois eu vou aplicar a cor, tá? Aí foi só para mostrar, ó. Essa parte atrás ela é um pouco mais escura, então eu coloco a cor mais escura com transparência. E a da frente é um pouco mais clara, eu coloco a cor mais clara com transparência. E vou fazendo isso o tempo todo, até o final da trança. Então eu faço esse ladinho, aí eu desseleciono os cantos para ficar reto. E o outro também. Aí, ó, faço esse cantinho. Esses todos são mais claros. E eu vou tentando seguir ali o desenho. A própria trança. Então, se você pensar, agora eu vou contornar tudo que é a parte mais clara da trança. A gente identifica que é uma trança pela iluminação que o cabelo faz, né? Então, a maioria das fotos vai ter isso. E eu gosto de não fazer uma coisa tão certinha e seguir no cabelo mesmo, que eu acho que essa é a graça desse estilo de ilustração. Aí eu faço isso para todos até o final. E no finalzinho do cabelo eu vou deixar uma partezinha mais clara só para dar um charme. Então eu copio o que a gente já fez e vou ajustando. Aí, ó, agora eu vou ajustar tudo que faltou, né? O preenchimento. Seleciono todos, então aperto o Shift, vou clicando em todos, pego a cor mais clara, aplico e vou aplicando as transparências. Então, eu seleciono todos esses e aplico a transparência. Aí esse, vocês viram que ele ficou para trás do cabelo, então a transparência tipo vazou. Aí eu só ajusto ali o cabelo. Na parte do fio de baixo eu também aplico a transparência. E olha como já fica muito legal. Aí eu seleciono essa partezinha para fazer uma parte mais escura. Então, ó, eu junto, diminuo ele e deixo mais escuro. Ó, pego a cor mais escura para fazer aquele fundo e diminuo um pouco ele. Aí eu vou ajustando mesmo com o mouse, né? E fica muito legal. Aí eu vou fazer agora só essa laço de cabelo, né? Que na verdade é tipo uma palhinha. Pego ali a cor de base com conta-gotas, clareio um pouco. E faço a mesma coisa para o outro lado do cabelo. Jogo a imagem para frente e vou começar a contornar essa parte. Esse lado da trança tá um pouco mais difícil, mas eu vou seguindo ali, tentando fazer o máximo de elementos possíveis e tentando identificar o que está mais claro e o que está mais escuro para conseguir dar essa sensação de trança e de divisão. Esse lado ele vai ter partes claras e escuras, tá? Não vai ser tudo mais claro. Ó, o mais claro é isso, e aquela partezinha ali de trás é o mais escuro. Então, eu comecei contornando toda a parte que eu via que era mais clara. E depois a parte mais escura. Ó, só que o mais escuro era só o meio, então eu ajustei ali para essa parte ser só a mais clara.
Aí essa é a parte mais escura. E fui fazendo, tentando identificar essa divisão. Depois que os elementos estão prontos, é possível editar também, fica um pouco mais fácil de identificar. Esse primeiro momento, quando não tem um padrão, né? Esse lado da trança não teve um padrão, então foi mais difícil. Mas tranquilo também. O melhor é a gente fazendo o máximo de elementos possíveis, que a gente consegue identificar como igual ali, né? Então, essa parte toda é mais clara, essa parte toda é mais escura. E aí depois eu volto preenchendo os espaços. Então é como se fosse um quebra-cabeça, né? Ó, eu volto e. Ah, não, agora é mais escuro, aí vai ficando mais fácil. E aí eu venho, pego ali o conta-gotas e vou pegando com o conta-gotas em cima de todos. Porque quando eu diminuir, eu vou ver, isso está mais claro ou está mais escuro que a cor de base. E aí eu aplico a cor que a gente definiu para não ficar com 1000 tons, né, o cabelo. Então, porque foi meio difícil identificar o que era escuro e o que era claro. Aí eu fui com conta-gotas mesmo e deu super certo. Aí, ó, eu escondo a imagem. E você vê, ó, tem umas partes que estão claramente mais escuras, que foram essas. Aí eu pego a cor mais escura, copio e colo os códigos ali. Aí eu vou ir fazendo isso também pro que eu tô achando mais escuro e aplicando transparência. Não precisa ser a mesma transparência, cada um pode ter sua transparência. E o resto eu percebi que era mais claro, então eu vim e peguei a mesma cor mais clara, porque senão vocês viram que foi vários tons, né? Parece que o cabelo dela tem mechas ruivas, mas não são mechas, é só a iluminação do sol. Aí eu faço ali o laço do cabelo. Esse aqui ele tá com as pontinhas, né? Esse nozinho. Pego a mesma cor que a gente já tinha definido pro outro lado. Aí eu faço só alguns elementos, né? Alguns fios mais claros. E aí agora é só fazer a roupa. Então eu contorno ali a roupa, pego com o conta-gotas a cor da roupa, né, para ficar parecida, e finalizamos a ilustração. É claro que depois você pode fazer os olhos, tem vídeo de olhos aqui no canal, mas o vídeo vai ficar muito grande. Eu também fiz as flores depois, tá lá no meu Instagram se vocês quiserem olhar, é @made.by.bia. Aí eu pego ali de acordo com a cor do laço do cabelo, eu gosto de ir trabalhando com as cores que já existem na ilustração, porque é mais fácil tudo ficar harmônico, né? Aí, ó, eu contorno bem certinho. Jogo pra frente. E aí eu pego ali a cor da blusa de trás e só clareio um pouco. E a gente tem a ilustração da Anne. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou realmente um pouco mais rápido, é para quem já tem um pouco de noção de Figma de ilustração. Se você não tem vários vídeos no canal que eu explico com muita calma, tá? Tem uma série bem legal que eu faço passo a passo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês ilustrem, que vocês usem essas técnicas de sarda, de sobrancelha, de trança e façam muitas ilustrações. Se inscreve no canal, me segue aqui, me segue no Insta, ativa o sininho, dá like e é isso. Obrigada, gente!